Bom, então boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Ângelo, acho que muitos de vocês já me conhecem, né? De discutir os casos lá na Santa Casa. Bom, hoje então a ideia é a gente começar a falar um pouquinho sobre os aspectos de imagem dos gliomas, né? Você já tem tido nessas aulas consecutivas, né? Muito sobre a teoria de tratamento, como que eles são organizados na escala da classificação dos tumores da Organização Mundial da Saúde. E Mundial da hoje a gente Saúde. vai Hoje a ver gente vai ver o papel da o papel. radiologia, tá? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a falar de tumores, né, eu vou abordar com vocês bem rapidamente como que a gente acaba pensando num tumor, quando a gente está diante de uma lesão cerebral num exame de imagem, né, seja de tomografia ou de ressonância magnética. Porque a gente fala que muitas vezes não, na maioria das vezes o paciente não vem com rótulo assim, tumor, né? Ou como quando você está tendo uma aula sobre tumor, o professor põe uma foto, uma imagem do exame, e você sabe que aquilo lá provavelmente é um caso de tumor, porque é aula disso, né? E com os pacientes nem sempre é assim, né? Embora a gente da radiologia já receba com o pedido, né, uma hipótese de que talvez aquilo seja um tumor, a gente precisa sempre expandir o nosso leque para evitar erros na hora de interpretação dos exames, né? Então, aqui eu coloquei alguns tópicos que a gente tem que levar em consideração, né, antes de pensar que uma lesão talvez seja um tumor, né? Então, primeira coisa, né, sempre levar em consideração a idade do paciente. A gente vai ver daqui para frente que isso é uma das coisas mais importantes, tá? Para a gente poder agrupar de forma correta o nosso raciocínio diagnóstico, para saber qual tipo de tumor que é. A localização, se ele é supratentorial, infra, subventricular e assim por diante. Se é uma lesão intro ou extraaxial, se é uma lesão que tem um aspecto mais expansivo ou mais infiltrativo, qual que é a composição dela, se tem gordura, se tem sangue ou não, se restringe a difusão, se tem ou não realce pelo contraste, se é uma lesão ou múltipla, e aí outros métodos avançados, né? Obviamente, por conta do nosso tempo limitado, a gente não vai abordar todos esses fatores, mas sim os que importam para o nosso tema aqui, que são as lesões gliais, né? Então, lembrar que as lesões gliais, elas, por definição, né, os gliomas difusos, eles são lesões infiltrativas, tá? Quando a gente fala em gliomas, a gente tem dois tipos que eu vou mostrar para vocês, que são os gliomas circunscritos e os gliomas difusos, né? Vocês já devem ter abordado aí nas aulas anteriores. E lembrar, quando a gente fala de glioma difuso, a gente está falando de uma lesão infiltrativa. E aí, eu acho que essa é uma das dicas mais importantes dessa aula para vocês. Sempre que vocês estiverem diante de uma lesão cerebral, que vocês suspeitem que possa ser uma lesão infiltrativa, uma lesão, um glioma difuso, a primeira coisa, olha a superfície cortical, tá? Então, essa daqui é uma sequência que está ponderada em T2, a gente vê que o líquor está branco, substância branca fica preta, tá? O que a gordura tende a ficar mais escuro no T2, então por isso que a substância branca fica mais escura. E aqui é o aspecto normal do córtex, ele é um cinza meio clarinho, né? Conforme a gente vai seguindo aqui, chega na região da ínsula, vocês reparem que o córtex ele está completamente espessado, né? Ele está espessado e ele está borrado, inclusive do lado contralateral, né? Do esquerdo também. As estruturas centrocefálicas, né? O putame, o tálamo, a cápsula interna, estão todas borradas. Então, isso é uma característica de uma lesão infiltrativa. Ela não poupa as estruturas aonde ela está. Então, ela vai se estendendo por córtex, vai se estendendo por trato. Então, isso também é uma característica dos gliomas, né? Eles tendem a disseminar pelos tratos, trato córtico-espinal, quando, por exemplo, um glioblastoma, que a gente pode ver também, às vezes, cruzando o corpo caloso, que é um aspecto bem típico, tá? Então, guardem isso, tá? Suspeitou de lesão tumoral, de natureza glial, olhem com carinho o córtex, olhem se tem disseminação pelo trato e o efeito expansivo que ela provoca, tá? As lesões infiltrativas, elas tendem a ter mais infiltração e pouco efeito expansivo, ainda que aqui tenha também. Tem desvio de linha média, o ventrículo direito está mais comprimido, tá? O realce e o sinal, né, as características de sinal vão ser muito variáveis, mas se vocês guardarem isso, esse padrão infiltrativo, né, de borrar o córtex, espessar o córtex, borrar as estruturas
os núcleos da base e assim por diante, já vai ajudar bastante, tá? A identificar uma lesão dessa natureza. Aqui temos um outro exemplo, né? Nesse caso era um oligodendroglioma. A gente vê que o córtex claramente está bem espessado, né? Você não vê nada de córtex aqui preservado. Ele está bastante espessado e essa alteração de sinal acaba cometendo a substância branca também subjacente, né? No lobo frontal esquerdo. Existe um efeito expansivo que desloca as estruturas para a direita aqui. E é claro, gente, como a gente da radiologia adora dizer, né, muitas vezes no laudo, às vezes pessoalmente, sempre correlacionar com a clínica do paciente e os achados laboratoriais, tá? Isso é muito importante. Então, os pacientes que têm um tumor cerebral, muitas vezes não é um paciente que chega com um quadro muito agudo de sintoma, vocês sabem, bem disso, né? E não vai ter normalmente, né, não vai ter um quadro infeccioso muito proeminente. Então, sempre tem que fazer essa correlação, tá? Quando necessário, correlacionar com o líquor e para a gente poder excluir outras causas, tá? Bom, e também não poderia falar sobre como diferenciar, né, sem falar das lesões pseudotumorais. Então, lesões pseudotumorais, esse daqui eu coloquei só a nata aqui para vocês guardarem. Então, primeira coisa, né? É uma lesão que ela tem muito tamanho e pouquíssimo efeito expansivo, muitas vezes nenhum, como por exemplo nessas lesões aqui que vocês estão vendo, tá? Então a gente vê uma lesão muito grande, pega uma boa parte aqui do lobo parietal esquerdo, mas quase nada de efeito expansivo. O ventrículo está praticamente igual do outro lado. E aqui embaixo a mesma coisa. E uma outra característica também que identifica lesões pseudotumorais, e aqui particularmente, né, que é a etiologia dessas lesões de origem desmielinizante, inclusive a gente teve no Survival um caso disso, é poupar relativamente o córtex. Vejam que ele não está infiltrando o córtex, diferente daquelas que a gente viu anteriormente, né? Poupa o córtex e tem esse realce anelar incompleto, aberto, né? E normalmente é abocanhando o córtex, virado para fora, tá? Muitas vezes pode ter restrição à difusão. Então, isso é um aspecto típico de uma lesão pseudotumoral desmielinizante, tá? Para a gente guardar. Bom, um apanhado, então, fizemos aqui de características que fazem a gente pensar em tumor, né? Uma vez que o paciente não vem já com o diagnóstico estampado na cara. Vamos começar a falar dos gliomas, tá? Então, esse foi um esqueminha que a gente fez, um trabalho, mandamos para o Congresso Americano de Radiologia, em que a gente esquematizou de forma mais clara sobre como que é organizada a classificação dos gliomas dentro da classificação do OMS de 2021. Então, nós temos um grande grupo, né, que são os gliomas, e dentro desse grupo, nós temos dois grupos principais, né, dois tipos principais, os gliomas circunscritos e os gliomas difusos, tá? Os gliomas circunscritos, eles têm esse nome porque se você fizer uma biópsia daquela lesão, né, você não vai identificar células neuronais dentro do tumor. Então, ele começa a partir de um ponto do cérebro e vai expandindo, empurrando as células do cérebro para fora, né? Então, como a gente ilustrou aqui, elas vão expandindo, ela é circunscrita. Então, o parênquima cerebral está fora e a lesão está ali no meio, né? Alguns exemplos: metástases são circunscritas, os gliomas circunscritos, obviamente, né? E são esses daqui os principais que a gente já vai mostrar mais detalhadamente. E já os gliomas difusos, eles têm esse nome porque eles são uma doença do parênquima cerebral. Então, por exemplo, um glioblastoma, é impossível você fazer uma ressecção completa dele, porque mesmo que você tire o que você está vendo, ainda tem outras células tumorais que estão infiltradas no meio de outras células saudáveis. Então, é isso que caracteriza ele como um glioma circunscrito, um glioma difuso, certo? E aí, dentro do grupo dos gliomas difusos, a gente tem os gliomas difusos do tipo adulto e do tipo pediátrico, que a gente já vai detalhar, logo a seguir, tá bom? Falando rapidamente dos gliomas circunscritos, eles são lesões de baixo grau, tá? E praticamente todos têm uma característica em comum, que são o realce. Então, praticamente todos os gliomas circunscritos, eles vão realçar, tá? E aqui eu destaquei alguns, né? O astrostoma pilocítico, o xantoastro pleomórfico, o astrostoma subependimário, que são os que têm mais características marcantes no exame de imagem, né? Então aqui nós temos um resuminho, né?
Então, todos eles, esses daqui que eu estou mostrando para vocês, eles predominam na faixa etária pediátrica, tá bom? O astrostoma pilocístico, ele geralmente é uma lesão sólido-cística, fossa posterior, tem esse nódulo com realce mural, né? E o tamanho dessa porção cística é variado, certo? E geralmente, né, ele acontece na fossa posterior, principalmente no cerebelo. Quando ele acontece fora daí, em especial nas vias ópticas, geralmente é em pacientes que têm neurofibromatose do tipo 1, tá? Já o xantoastrosoma pleomórfico, ele é um tumor que acontece predominantemente no lobo temporal, né? A maior parte são indivíduos jovens também, e uma característica é que ele é um tumor epileptogênico. Então, para vocês da neuroclínica, né, é uma característica importante. É um dos tumores que podem dar esse tipo de manifestação, tá? Eles podem ser grau 2 ou grau 3 da OMS, e como características de imagem, então, são nódulos sólidos císticos também, com um realce mural, né? Então, a gente vê um nódulozinho, uma área mais cística aqui, e podem ou não ter calcificação, tá? Acontecem predominantemente no lobo temporal. O astrostoma subependimário de células gigantes é um tumor que é o tumor da esclerose tuberosa. Então, ele tem um endereço definido, endereço, telefone, que é localizado junto ao forame interventricular, tá bom? Então, paciente com esclerose tuberosa que tem um nódulo, principalmente se ele for maior de 1 centímetro, localizado junto do forame interventricular, é obrigatório pensar em astrostoma subependimário de células gigantes. E aí a imagem ganha um papel muito importante, porque esse tipo de tumor ele tem uma característica tão típica que muitas vezes nem é preciso fazer biópsia para você fazer o início do tratamento, né? E hoje em dia a gente tem medicamentos que atuam na via mTOR, que é a via que está relacionada à gênese desse tumor, é o everolimus, né? Vocês devem ter visto, ou se não viram ainda, vão ver nas próximas aulas, e tem a capacidade de reduzir bem o tamanho desse tumor, né? E evitar a hidrocefalia, como a gente tem nesse caso. E o glioma cordoide também é um outro tumor que tem uma carinha bem típica. É um tumor que geralmente está localizado no teto do terceiro ventrículo ou na parede anterior dele, e ele se assemelha muito ao meningioma intraventricular. Ele é um nódulozinho circunscrito, com realce homogêneo, nessa localização, tá bom? Então, todos esses são gliomas circunscritos, né? Se você tirar a lesão, conseguir ressecar ela inteira, teoricamente você tirou e tratou, né? São um prognóstico melhor do que os que a gente vai falar a seguir, tá? Aqui são os gliomas difusos. Então, vamos lá. Os gliomas difusos são tumores que têm, em que as células tumorais elas estão permeando, né, infiltrando o parênquima cerebral. Vamos começar falando dos do tipo adulto, né? Então, lembrando, né, a gente está nessa porção, né, nessa região da nossa classificação. Os gliomas do tipo adulto, eles têm uma peculiaridade. Então, se for falar para vocês características importantes para guardar, é o status IDH e o status da codeleção ou não do 1p19q. Por quê? Porque são os dois marcadores que têm um dos maiores impactos prognósticos e de tratamento desses tumores, tá bom? Então, é, a gente, por meio de uma biópsia, se a gente fizer uma biópsia de um tumor, um paciente mais velho, 60 anos, lesão glial, veio um IDH selvagem, a gente praticamente já define aqui o diagnóstico de um glioblastoma, né? Independentemente do aspecto histológico dele. Então, essa é uma característica da classificação em que o aspecto molecular tem ganhado cada vez mais peso, tá? Além disso, a gente pode ter outras características que podem ser associadas, né? Proliferação microvascular, presença de necrose, mutação do promotor TERT, dentre outros, tá? Que classificam o glioblastoma. Agora, se nós não temos, se nós tivermos a mutação do IDH, ou seja, temos um IDH mutado, aí o nosso leque abre um pouquinho mais, né? A gente pode estar diante ou de um oligodendroglioma, que são tumores que têm a codeleção do 1p19q, ou dos astrocitomas, que aí pode ser um astrocitoma de grau 2 ao 4, tá? Antigamente, na classificação anterior, existia o glioblastoma IDH mutado, né? Que era o astrocitoma
grau 4 hoje em dia, né? Agora não mais, né? Agora não existe mais glioblastoma IDH mutado. Todo glioblastoma é IDH selvagem, tá? Bom, então estou falando um monte de coisa, né? Para que isso? Para mostrar para vocês do papel, da importância da imagem, para a gente poder fazer essa diferenciação entre IDH selvagem e IDH mutado, que na verdade é uma das coisas que tem muito um impacto prognóstico muito importante, né? Um tumor de alto grau, mesmo um astrostoma grau 4, apesar de não ter um prognóstico tão bom quanto um grau 2 ou grau 3, ainda assim é melhor do que um prognóstico de um glioblastoma, né? E quando a gente fala nos gliomas difusos do tipo adulto, lembre, a gente está no mundo do IDH. É o IDH que vai ter um papel prognóstico mais importante, tá? IDH selvagem, glioblastoma, prognóstico muito ruim. IDH mutado, um prognóstico melhor, né? Lembrar então da diferenciação, né? Você pensa, pô, mas se eu tiver num paciente mais jovem que tem uma lesão glial, como é que eu vou saber se ele é do tipo adulto, do tipo pediátrico? Lembrar que a classificação, a distribuição dos tumores gliais difusos do tipo adulto, ela é predominantemente hemisférica. Então, são tumores hemisféricos, tá? Eles são localizados mais na periferia do cérebro, diferentemente dos pediátricos que a gente vai ver mais a seguir. Então, aqui tá só a nata também para vocês, características na imagem que a gente pode reconhecer, né? Que falam a favor de um tumor com IDH selvagem ou falam a favor de um tumor com IDH mutado, né? É claro, nenhuma dessas características elas são 100% específicas ou sensíveis, né? Mas existe uma boa correlação de acordo com a literatura. Então, tumores que têm o IDH mutado, eles geralmente são tumores que estão localizados na região supraventricular, principalmente nos lobos frontais, né? Eles são tumores que tendem a ter bordas mais bem definidas, tem a presença do mismatch, que eu vou explicar para vocês o que é, e não tendem a ter tanto realce, não tendem a ter necrose, a restrição à difusão, ela geralmente é ausente, né? Diferentemente do glioblastoma. São tumores mais agressivos e, pela sua gênese, o glioblastoma é um tumor que geralmente começa na região subventricular. Significa isso? Eles são tumores mais para baixo, né? Ou ele começa no lobo temporal, ou na base do lobo frontal. Então, em geral, são tumores de regiões subventriculares, né? Eles são tumores de alto grau, né? Obviamente, então eles tendem a ter necrose, uma grande proliferação vascular, sangramento e, e achados clássicos, né, de um tumor de alto grau, tá? Então, vamos falar aqui acho que esse é o radiofenótipo mais conhecido da radiologia, e é o mismatch T2 flare. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né? O que que é esse mismatch T2 flare? Então, de acordo com a literatura, né, se a gente estiver diante de uma lesão glial, que ela tem um alto sinal em T2, um sinal homogêneo, como aqui no exemplo, e que na sequência flare, né, que nada mais é do que um T2 com supressão de líquor, é a mesma coisa, só que suprime o sinal do líquor. Então, essa lesão do T2 para o flare, ela cai o sinal de forma homogênea, à exceção de um halo de hipersinal, a gente está diante de forte candidata a um mismatch T2 flare. E se a gente estiver diante de um mismatch T2 flare verdadeiro, o que que isso implica? A gente está diante, né? Então tem uma especificidade de quase 100% de que isso é um tumor IDH mutado com um P19Q não codeletado. Se a gente voltar aqui para a nossa tabelinha, a gente está nesse grupo aqui, dos astrostomas de baixo grau, tá? Então o mismatch T2 flare, ele cai aqui nessa região, tá? Nesses tumores. Aqui temos, então, alguns checkpoints que a gente precisa cumprir para a gente chegar nesse 100% de especificidade, tá? Quais são? Então, primeira coisa, o sinal no T2 tem que ser homogêneo. Tem que ser uma queda de sinal também homogênea no flare, à exceção desse halo que eu falei para vocês, né? Evitar usar em crianças, porque a gente vai ver depois que existem lesões do tipo pediátrico que podem ter um mismatch também, mas aí não tem esse significado de astrostoma IDH mutado. Apenas em lesões supratentoriais,
e ela não pode ter nenhuma característica que a gente atribuiria a uma lesão de alto grau. Então, não pode ter realce, não pode ter área cística, não pode ter restrição à difusão, não pode ter sangramento, não pode ter hiperperfusão. Se a gente tiver diante de todos esses critérios, aí sim a gente pode falar que tem um mismatch T2 flare, tá? Como o exemplo aqui nessa lesão, né? Então, paciente de 38 anos, no T2, que é o A, que é a figura A, a gente vê que existe uma lesão no lobo frontal, que eu falei para vocês, que geralmente frontal está associada à mutação do IDH, né? É uma lesão infiltrativa, vejam que o córtex está apagado aqui, está todo borrado, e sofre uma queda de sinal homogêneo no flare, né? No pós-contraste, a gente vê que não existe realce, não tem restrição à difusão. Nós vemos aqui também na perfusão, também não tem hiperperfusão. Então, isso é um mismatch verdadeiro, mismatch T2 flare verdadeiro, 100% praticamente aí de especificidade para um astrocitoma IDH mutado ou um P19Q não codeletado, tá? De baixo grau. Bom prognóstico. Diferentemente desses casos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, paciente de 28 anos, uma lesão bem grande aqui, cometendo praticamente o lobo frontal direito inteiro, a ínsula, e ela já tem também uma área de hipersinal, né, que existe uma queda no flare, praticamente não tem áreas de impregnação e tem uma areazinha de restrição à difusão mais central aqui, com áreas de hiperperfusão. Então, se a gente fosse considerar só pelo queda do sinal no flare, né, de uma sequência para outra, você fala, ah, isso daí é um mismatch T2 flare, é um astrocitoma IDH mutado, acabou. Mas temos que tomar cuidado, né? Aqui a gente tem características de lesão de alto grau, né? Tem restrição à difusão, tem hiperperfusão. Vejam essa outra lesão aqui. Esse caso foi um caso interessante, os dois são da Santa Casa. Esse homem de 40 anos, ele fez uma biópsia desse tumor há alguns anos atrás, em que foi dado como um astrostoma IDH mutado, só que com um grau mais alto, né? Na época, a época, né, que era a classificação antiga, foi dado como anaplásico, que seria o grau 3 hoje. E aí, 10 anos depois, ele evoluiu com essa lesão. Ó, a lesão aumentou de tamanho e surgiu essa área de impregnação que não existia antes, né? Se você pegar esse exame único, facilmente poderia falar que isso aqui é um glioblastoma, né? Mas se a gente observar, existem áreas, né, em que há essa queda de sinal parcial, ainda que não tenha os outros critérios do mismatch, mas tem uma queda de sinal do T2 por flare, né? Tem alguns artigos que mostram que esse chamado aí mismatch parcial, ele está relacionado a tumores de alto grau, né, mas com o IDH mutado, ou seja, um astrocitoma grau 4, IDH mutado, um P19Q não codeletado em detrimento de um glioblastoma, né? E hoje a gente sabe que o glioblastoma, ele nasce um glioblastoma. Não importa se no começo ele tem uma cara de um tumor de baixo grau e depois explode. Ele sempre foi um glioblastoma. O status de DH não muda de um tumor, tá? Então, esse tumor, se ele era um astrocitoma grau 3, ele sofreu uma degeneração e evoluiu para um grau 4, tá? Ele não se tornou um glioblastoma, ele continua sendo um astrocitoma, mas agora de um grau maior, tá? Diferente desses outros tumores, né? Vejam que tanto esse quanto esse, eles não têm aquelas áreas de queda de sinal do T2 para o flare. O realce é muito mais espesso, mais exuberante, tem áreas de necrose central muito mais extensas, né? Nos dois casos eram glioblastomas, tá? Esse daqui tem aquele aspecto bem típico, né, que a gente ouve, que é o aspecto de asa de borboleta, né, cruzando o corpo caloso. Sempre que a gente estiver diante de uma lesão que cruza e espessa o corpo caloso dessa forma, pensar no glioblastoma e no linfoma, tá? Então, aqui um resuminho para vocês, né, sobre essa questão do mismatch parcial, que é mais uma forma que a gente pode usar um exame de imagem para falar a favor de um tumor com o IDH mutado, tá bom? Então, lembrar, características que falam a favor do IDH selvagem, tumores na região subventricular, muita necrose, a ausência do mismatch, muito sangramento, tá? Tumores que falam a favor de lesão com o IDH mutado, ou seja, melhor prognóstico, localização no lobo frontal,
presença de mismatch, mesmo que parcial, né, nos tumores de mais alto grau, ausência de restrição à difusão, pacientes mais jovens, né, a idade aqui é muito importante. Então, pacientes adultos, né, acima de 60 anos, a chance dele ter quando ele tem uma lesão glial, de ser um glioblastoma é muito mais alta, né? A incidência do glioblastoma com a idade aumenta muito. Então, os gliomas difusos do tipo adulto eram esses, tá? Então, o que eu queria relevar aqui para vocês, né, destacar, eram as características de imagem que a gente pode falar mais a favor de um tumor IDH selvagem, pior prognóstico, IDH mutado, melhor prognóstico. E como que funciona com os gliomas difusos do tipo pediátrico, né? Então, agora a gente está nessa outra região do nosso fluxograma. Lembrar, né, que uma coisa muito importante do IDH, do astrostoma pediátrico, dos gliomas pediátricos, é que eles todos têm o IDH selvagem. Então, se você biopsiar um tumor IDH, um tumor pediátrico, e ele vier um IDH selvagem, não significa que ele é um glioblastoma. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E como que aí o exame de imagem entra nessa brincadeira, né? A gente reconhecer características que chamem a atenção de que isso pode ser de que a gente pode estar diante de um glioma pediátrico e não adulto, tá? Lembrar, né, que os do tipo pediátrico, eles não acontecem exclusivamente em jovens, mas é principalmente em jovens. Então, a gente pode ter um glioma do tipo pediátrico acontecendo num adulto, por exemplo, e vice-versa, embora seja menos comum o do tipo adulto em pacientes muito jovens, tá? Então, falou do tipo adulto, estamos no subgrupo no mundo do IDH. Falou no tipo pediátrico, estamos no mundo das estonas e de metilações, tá? Então, a distribuição deles também ela muda com relação ao do tipo adulto. Se o do tipo adulto era predominantemente hemisférica, aqui a gente está nos tumores mais frequentes na região infratentorial e próximos à linha média, tá? Então, essas são as características principais. Pegou um tumor em paciente jovem, que está próximo da linha média, ou mais na região do tronco, cerebelo, tem que pensar em glioma do tipo pediátrico. Porque se for feita a biópsia, a chance de vir IDH mutado, IDH selvagem, é muito grande, porque pode ser um glioma pediátrico. E aí você vai tratar ele como um glioblastoma, né? Não, né? Então, a classificação, ela divide, né, os gliomas difusos do tipo pediátrico em dois graus, em dois tipos, né? Baixo grau e alto grau. E aqui a gente vai destacar, né, vai dar mais atenção para os tumores que têm um aspecto mais parecido com os gliomas difusos do tipo adulto. Eu acho que aqui é o papel mais importante da imagem, né, de levantar a bandeira, né, para vocês clínicos saberem identificar, né, por vocês mesmos, não dependendo do radiologista, falar, putz, isso aqui pode ser um glioma pediátrico, vamos pesquisar estona, vamos pesquisar metilação, né? Então, vamos lá. Nos do tipo pediátrico de baixo grau, né? O principal grupo aqui, que eu acho que é o que mais representa os gliomas dessa categoria, é o glioma que tem mutação no MAP, na via Ras-MAP-quinase, tá? O aspecto de imagem deles é muito semelhante a um glioma de baixo grau do tipo adulto. Só que aí eles são lesões que acontecem em pacientes jovens, né? Então, por exemplo, esse paciente tinha uma lesão glial, muito provavelmente, né? Vejam que ela está restrita aqui no lobo temporal e acomete o córtex, a gente perde, né? O córtex fica borrado, como eu falei para vocês, uma lesão infiltrativa. Não tem tanto efeito expansivo assim. E num paciente jovem. Aí ótimo, né? O neurocirurgião vai lá, biopsia a lesão, pesquisa o IDH, né? E vem o IDH mutado. Se vem o IDH mutado, ótimo. Falei para vocês que os pediátricos todos são IDH selvagem. Então, esse não é pediátrico. Não seria, né? Seriam do tipo adulto. Ótimo. Mas e se vier mutado? Se vier selvagem? Se vier selvagem, significa que a gente está diante de um glioblastoma? Vamos fazer químio? Vamos fazer rádio, cirurgia? Não, tá? Lembrar, então, pesquisar a mutação na via MAPK, certo? Lesões gliais, um aspecto de glioma de baixo grau em paciente jovem, principalmente próximo da linha média, sempre pensar nessa possibilidade de procurar mutações nas estonas e nas vias relacionadas à MAP quinase.
Agora, pensando nos gliomas de alto grau, tá? Esses sim, né, eles estão mais relacionados à linha média do que os de baixo grau. A gente tem como o principal fenótipo, né, que eles falam que é o protótipo do diagnóstico integrado, porque ele tem que ter características histológicas de uma lesão glial, tem que ter mutação molecular da proteína K27 e tem que ser localizado junto à linha média. São os gliomas difusos da linha média com alteração na histona H3K27, tá? Esses tumores, então, a grande característica deles é a localização, né? Então, próximo da linha média, pacientes jovens, tá? Esse caso, por exemplo, a gente tem uma lesão localizada na ponte, e se a gente for ver aqui, né, tem um alto sinal em T2, queda do sinal no flare, e não tem realce, né? É um mismatch, todas as características que a gente falou agora no mismatch, mas ele perde aqui nesse segundo checkpoint. É um paciente que é pediátrico, abaixo dos 18 anos. Então a gente não pode usar, tá? O tumor com mutação na histona H3K27, ele pode apresentar essa mutação, esse aspecto de pseudo-mismatch, né? Do mismatch T2 flare, tá? E então é uma característica dele, tá? Então lembrem disso. Sempre que tiver diante de uma lesão com aspecto glial, na região infratentorial, paciente jovem, próximo à linha média, lembrar dos gliomas difusos do tipo pediátrico, né? E aqui os de alto grau, né? Esse tumor, alguns artigos correlacionam a categoria dele, né, a existência dele com níveis mais altos do ADC, ou seja, não tende a restringir a difusão, tá? E, e era basicamente isso, gente. O tempo era meio curto, né, mas eu tentei mostrar para vocês aqui os pontos principais onde a gente da neuroradiologia acaba entrando para ajudar vocês a diferenciar o prognóstico, a estimar o prognóstico desse paciente, ou mesmo a pesquisa genética, né, direcionar melhor a pesquisa genética diante de características da radiologia, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem e que tenha acrescentado aí no curso de vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Se alguém tiver dúvida também, estou disponível aqui. Excelente, Ângelo. Muito, muito bom mesmo. Eu queria só dar alguns complementos na sua aula, principalmente o pessoal, os residentes aí, R1, R2. Lembrar que cada vez mais os radiologistas estão participando das reuniões clínicas, né? Então, já passou aquela época que a radiologista era só do exame. A opinião deles é muito importante. Um excelente neuroradiologista faz total diferença nesses casos. Até porque, em muitas situações do dia a dia, a vida real é muito difícil. A gente fica na dúvida: será que essa lesão realmente é neoplásica? Será que é desmineralizante? E às vezes a gente vai para biópsia mesmo, não tem como bater o martelo 100%. Então é bem desafiador. Às vezes pode passar na dúvida com abscesso, neuroinfecções. Então, principalmente em Santa Casa, que não um polo aí de neuroinfecto. Então é um desafio diário mesmo essa discussão aí. Sempre discussão multiprofissional mesmo. Neurorádio, neurologia, neurocirurgia, patologia, né? Então são casos bem desafiadores mesmo. Se o pessoal tiver alguma pergunta, aproveite que agora a A gente sabe gente não tudo. fala por mal, viu, pessoal? Quando coloca lá correlacionar com dados clínicos, laboratoriais, é importante mesmo. É isso que o Léo falou. E isso que o Anderson comentou sobre os tumores pediátricos é extremamente importante. Eu lembro que a doutora Carmen sempre comenta isso, que a natureza não sabe exatamente quando que a pessoa vira adulto, né? Então, depois dos 17 anos, 8 anos, não vai ter mais tumor pediátrico em adulto, não é verdade. Então, não é também tão infrequente encontrar justamente tumores, entre aspas, pediátricos em adultos jovens. Então, ficar sempre atento a isso. Por exemplo, você faz uma biópsia vem IDH selvagem num paciente de 18 anos. Glioblastoma nessa faixa etária é muito pouco provável. A gente vai deixar gravar na sala no YouTube. Quem não pôde comparecer hoje vai poder assistir mais tarde. E, novamente, Anjo, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Foi excelente. Obrigado.